vem chegando e com ela a floração. Que coisa linda olhar os campos com a mais bela vegetação. Nós chegamos, eu mesma, meu pessoal, minha família, nós chegamos aqui dia 11 de agosto de 53. A senhora lembra até o dia? Lembro até o dia. Aí nós chegamos aqui, não tinha nada, era só mato, mata. E não tinha casa, não tinha onde a gente parar. Nós viemos em 6 caminhões de mudança, 11 famílias nesses 6 caminhões. Tudo pra cá, tudo pra cá, com os patrões japoneses, né? Cada um tinha um patrão, cada família tinha um patrão. Aí, como não tinha onde morar, parar, a gente ficou, vocês conhecem Santa Luzia, daqui pra lá? Fazenda Santa Luzia, nós ficamos embaixo do mangueiral, o telhado das mangueiras. Cada pé de manga era uma família. Cada pé de manga ficava uma família acampada. Colocaram lona e nós ficamos lá debaixo. Muita criança, eu tinha 11 anos naquela época. 11 anos. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 18 anos. No ano que eu completei 18 anos, casei e vim para cá. Por causa que meu sogro e meu pai adquiriu terra aqui, que japoneses estavam vendendo porque aqui não dá café, devido à pedra. Então, meu sogro e meu pai, alucinado pelo cafezal, comprou as propriedades e fez quase de uma obrigação de mudar para cá rapidamente. Chegamos aqui, nós pertencíamos ao município de Corguinho. Aqui era dominado com o nome de Faca de Pau. A gente não esquece dele falar, vamos embora para Faca de Pau. Aqui era Faca de Pau. Aqui o primeiro. Esse história ele sabe melhor do que eu, mas vou contar por cima para Faca de Pau. E aí eu fiquei pensando, por que Faca de Pau? Será que, como que era lá, o que era, de índio, o que era? A gente pensava essas coisas tudinho, né? Meus pais resolveram vir para Mato Grosso, na época era Mato Grosso, né? Especialmente para Rio Negro, para ver se conseguia prosperar, né? Porque é uma vida muito difícil da gente, né? Trabalhamos muito na roça. E aqui conseguimos, eu vi Rio Negro nascer, porque quando a gente mudou para cá, a gente conhecia como colônia ou Faca de Pau. Faca de Pau por causa dos índios, que do 6 anos deixou uma faca de pau aqui. Encontraram, né? Encontraram aqui aqui era mata, sabe? Quando veio para cá o japonês que comprou, que veio para cá, que chamava Matsubara, que foi ele que afundou a cidade. Eu vim para cá, eu estava com 14 anos, quando vim para Rio Negro. E fiquei aqui, aí arrumei um namorado, noivei, casei. Aí eu fui embora, fiquei 9 anos sem vir aqui. Aí voltemos outra vez e continuamos morando aqui em Rio Negro. Criei meus filhos aqui, tenho um casal de filhos. Os seus filhos moram aqui também? Ela é minha filha, essa que está aqui, e meu filho é caminhoneiro, vive no mundo. Então, e é porque a gente veio e comprou terra no Taboco. E aí do Taboco a gente veio para cá, achou melhor, porque tinha escola para os meninos, né, que era pequeno. Aí nós viemos para cá por causa da aula das crianças. Aí chegamos aqui, vendemos lá e compramos aqui. E aqui nós estamos até hoje. Fizemos a vida aqui, criei os filhos, estudaram, né? Hoje é tudo casado, tudo formado. E a senhora vive a sua vida? E eu vivo minha vida aqui. Vou fazer uma pergunta, por que se chamava Faca de Pau, a senhora sabe? Dizem que os índios moravam aqui, que foi achado uma faca de madeira aqui, de pau. Então, recebeu esse nome, Faca de Pau. Muitos anos permaneceu esse nome até passar ao município de Rio Negro. Nasci em Guaraçaí, São Paulo, filha de agricultores, e isso foi feito num desfile, essa apresentação da Faca de Pau, como era chamada Rio Negro. A senhora sabe me dizer por que foi chamada de Faca de Pau na época? Dizem os mais antigos que é porque aqui foi achada uma faca de pau, provavelmente indígena, não sei. A nossa história foi
pai arrumou um caminhão, né? Arrumou não, ele tinha o caminhão, né? E aí nós arrumamos lá uns quantos deles e eles vieram aqui no Licor e compraram essa fazenda, meu avô junto com os filhos. Todos os três, eram 3 homens, ele veio com eles aqui e comprou lá no Licor, na fazenda. Aí dividiu uma parte para cada um deles. Né? E ficamos morando lá, tocando lavoura. Naquela época era lavoura? Lavoura, só lavoura, mas não tinha gato. Por que não existia gato? Porque não tinha pasto, não tinha pasto formado? Não. E aí era a maior parte do povo só ficar aqueles que era mais antigo aí, que tinham um gadinho, muito pouco. Aqui era uma cidade, um buracão aqui no meio da rua direto, sabe? Só tinha quase essa avenida de casa, muito pouco, não tinha quase casa. Só tinha Brasil ali. É, só quase a Avenida Brasil, sabe? Essas, Mitsuya Zói. E depois foi aumentando essas outras ruas. Eu cheguei em Rio Negro, lá na Falha do Padre, em fevereiro de 1962. Lá era apenas mata. Algumas fazendas, né? A gente chegou a morar num ranchão de palha, no meio de um cerrado. Bem difícil, bem esquisito, né? Ter saído do Vindo Variado, município de Camapuã, hoje município de São Gabriel, né? Hoje pertence ao distrito de São Gabriel hoje. Saí de um lugarzinho assim que era um patrimônio para vir para a mata, foi bem complicado. Vim para aqui mocinha com 13 anos, faz hora. Me casei com 15. A senhora veio para cá com 13 anos? Com 13, de Castilho, São Paulo. Da fazenda Anhumas, chamava a fazenda. Município de Castilho, São Paulo. Rio Negro era daqui para Campo Grande, tinha a locomoção, era uma jardineira. A estrada parece que tinha até umas raízes que a gente ainda estava assim, por dentro do chão. E meu pai e minha mãe com esses filhos, com nós, que nós éramos em 10 filhos, né, entre todos. Ficamos na Santa Luzia, antiga, tem um galpãozão lá que até hoje eu me recordo e me emociono. Naquele galpão a gente ficou. Uma semana, parece que foi. Lá em São Paulo não tinha mais condições, assim, de serviço, né? Tocava lavoura e não tinha mais condições de trabalho, a gente não tinha sítio, nada. Aí esses patrões vieram para cá, acharam esse lugar aqui, convidou a gente, e meu avô que comandava tudo. Aí meu avô reuniu todos os genros, os filhos, tudo, conversou e viemos tudo para cá. Lutar aqui, né? Para um meio de vida melhor. Aí só na hora que a senhora chegou aqui, não tinha nada? Não tinha nada. Não tinha um Rio Negro. Aqui em Rio Negro só tinha um barraco de garimpeiro ali onde na José Murita, na esquina com a avenida ali. José Murita só tinha um barraco de um garimpeiro só. Não tinha nada. Para comprar, para vender, tudo era em Campo Grande. E era mato, tudo aqui onde eu moro hoje é mato, era mato. E tudo era mato, só tinha a mesma avenida e mais umas casinhas, né? Lá um comérciozinho que tinha. E até a gente chegava na avenida, para você atravessar para lá, você atravessava em cima de uma pinguela. Que não tinha como você passar, que tinha um corguinho que passava, né? E pro lado de lá tudo era brejo. Você ia andando assim, você era água, sabe? Molhando os pés. Molhando os pés. Aí drenaram, né? Mas a gente já com mais tempo. E aí foi melhorando, né? Cada dia melhor. Era bem esquisito, sabe? Só tinha a principal. E no meio da principal, era uma altura de uns 2 metros de fundura, corria um pouco de água. Do começo do posto até lá embaixo, na José Murita. E era um canal que tinha ali, você tinha que passar por cima de pinguela, não tinha ponte, né? Era só pinguela que você tinha que passar por cima. E a cidade era assim. Logo que eu vim para cá também, arrumei serviço, comecei a trabalhar numa loja também. E meus pais ficaram aqui um bocado de tempo, depois foram embora. Foi embora para Corumbá e eu fiquei, estou aqui até hoje. No meio da avenida, hoje Avenida Brasil, era uma grota onde a gente atravessava com pinguelas.
umas pontezinhas, uma madeira qualquer. Aí eu vi, não tínhamos, as escolas eram rurais, onde estudava todas as séries junto. Eu vi Rio Negro prosperar. Que tinha essa valeta, né? Aí tinha que pôr uma tábua para passar de um lado para o outro. Mas o povo toda a vida aqui foi alegre, feliz, todo mundo acolheu, tudo era bom igual é hoje, todo mundo. Porque quando chega uma pessoa diferente daqui, todo mundo já sabe, não é daqui. Os que é daqui já conhecem. Porque a maioria, os antigos mesmo, que já se foram, já mudou para Campo Grande. Quantos japoneses mais ou menos veio? Que veio com a gente? Veio umas 6 famílias, só que veio naquela época. Depois foi vindo mais. Era muito japonês aqui. O japonesado foi o fundador mesmo. Os nossos patrões chamavam Maruyama. Então, Maruyama ainda tem em Campo Grande deles lá. Tem vivo ainda? Tem vivo ainda. Os meninos que vieram com a gente pequenos, tudo. Fui professora deles depois aqui. Aí trabalhar e ia vender as coisas em Campo Grande, vender café, vender arroz, né? Plantar muito arrozal aqui, a gente plantava muito. Lá atrás, meu esposo trabalhava na Camargo Correia, né? Aí, quando ele achou que tinha que vir para Mambai, aí nós largamos, ele saiu da firma e nós fomos para Mambai. Ele era construtor, e aí ele ficou construindo em Mambai, depois de Mambai a gente resolveu vir para cá, né? E aí, chegou aqui também, continuou sendo construtor, um bom tempo, agora que parou. Quando a senhora veio aqui, a senhora tem uma lembrança de como que era a cidade, como que era Rio Negro? Aqui só tinha a plantação, era só arroz, feijão, milho e tinha uma criação daqueles coroceda. Também tinha aqui, mas com o tempo acabou. Era desse pessoal dos morenos. Tem pouca família deles aqui também. Mas isso aí era por causa dos japoneses? Não, eles não eram japoneses, não, eles eram paulistas. O pessoal esse pessoal da natividade também. Vieram para cá também. Interior de São Paulo. Aham, do interior de São Paulo. Eu conheci ela, a gente conheceu ela, já era casada nessa época. Aqui era uma lavoura de café. Até eles falavam Rio Negro lavoura de café, lavoura de café. Não era pecuária nem nada, era Não, café. não tinha quase pecuária, muito difícil. Era lavoura de café. E aí, que foi melhorando mais, que foi chegando esses fazendeiros, foi comprando, foi ampliando, foi melhorando a cidade. Mas era uma cidadezinha muito fraca, devagar, sabe? Houve a necessidade de vir morar no Padre do Padre, e aí eu tive que vir junto com ele. Na época eu tinha 62, estava aqui, 19 anos. Estava com 19 anos. Nós passamos a morar ali, moramos um ano e pouco só, nós moramos lá. Aí fomos para o Perdigão, onde realmente começou a minha vida de não só dona de casa. Quando eu comecei a dar aula, foi em 66 que comecei a dar aula. Nós capinava o cafezalzinho do seu Elias, a gente colhia, né, um sacrifício. Nós toda menina, né? Naquela época não era gado, era café. Não, era o café, a atividade era o café. Não tinha muito, mas o pouco que tinha era o refúgiozinho, era aquele ali. Plantava um pouquinho de milho, né? Tudo pouco. O povo que eu conheci antes era assim, descalço, com aquelas calças remangadas, aqueles facãozão aqui pendurados, aquela coisa mais engraçada. Então, aqui em Rio Negro mesmo a gente chegou, que até chegamos aqui em janeiro, começo de janeiro, era chuva dia e noite, que até ainda chorava. Eu falei pro meu marido, vamos voltar para trás, que aqui não é lugar de gente viver não, né? Muita chuva e era desespero, eu fiquei desesperada, porque não tinha nada, né? Aquela avenida ali era uma estrada, ele atolava. E era transporte de gado, a boiada passava na rua, né? Meu marido nasceu aqui, criou aqui, até a casa de alvenaria que o pai dele construiu logo que veio para cá, era trazida de carro de boi. O material trazia de Campo Grande
ou ia até fazer compra para casa, era de carro de boi, né? Hoje nós temos asfalto que liga Campo Grande, São Gabriel, Rio Verde, né? Estamos ligados. Teve época que a gente ficava ilhado, não tínhamos, as pontes eram levadas pelas enchentes e a gente ficava ilhado, e não faz muito tempo isso não. Meu pai ajudou a abrir a reta de Cordinha a Rio Negro. Ajudou a abrir? Ajudou, meu pai. Trabalhava aí com um caminhão, ele fazia a linha, levava a gente em Campo Grande, fazia compra, aí foi indo. Era uma tal de uma jardineira, te falaram dela? Essa jardineira, quem conduzia ela era um senhor, o nome dele era Boa Vida. A gente saía daqui 6 horas da manhã e chegava lá em Campo Grande 6 horas da tarde. E se fosse carro, bom, não tinha. Aqui tinha um caminhão que puxava frete, só um. E ainda ia todo mundo em cima? Do caminhão? Não, porque ia cheio de venda de roça, sabe? Arroz, feijão, essas coisas. Não ia, só ia nessa jardineira que ia. Lá na serra tinha que descer todo mundo, ia só o motorista, talvez tivesse alguém bem velho já, esse ficava dentro da jardineira. No resto ele subia de a pé. Subia a pé, subia a serra. Mas era bem diferente, era bem atrasada mesmo. E a Campo Grande demorava anos para a gente ir. A gente se sentia feliz porque a criança tudo tá bom, ela era adolescente, né? Com os pais, tudo tá bom, eles que sabem o que passou, né? Com aquela criançada em um lugar, era deserto aqui, esquisito. Né? Era só os rios, e os trieiros eram assim, tinha um lugar que eles faziam de facão. Essa aqui é uma São Francisco, vocês conhecem o povoado de São Francisco? Não tinha água. O pessoal lá para lavar roupa ia no rio, tem um nome lá, o riozinho que eles iam para lavar roupa. Isso aqui foi a inauguração da água do São Francisco. A felicidade daquele povo que ali morava foi muito... E a inauguração da água, a água saindo no cano. O povo morava lá e não tinha água? Não tinha água. Usava água do rio? Tinha poço, cada qual tinha o seu poço em casa. Mas esses poços secavam. Época da seca, como agora, secavam. E aí eles eram obrigados a lavar roupa no rio, longe. Cada qual pegava a sua roupa suja e ia para o rio lavar. Aqui, tempo da seca, secava e era só poço. Só poço, e se quisesse lavar roupa, alguma coisa, tinha que ir no rio. Acho que a dona Natividade me falou disso. Aí, então, a gente tinha um casal que morava aqui, uma família, eles foram embora daqui também. A mulher era muito minha amiga, ela chamava Geni. E o marido dela chamava Josa. Ela era casada e nós éramos umas 5 solteiras. Aí a gente ia ali pro Lajeado. Vocês passam aí na estrada, uma descida bem porque lá embaixo sobe. Ali que a gente ia lavar roupa. Ele ia madrugada para Campo Grande comprar as coisas e a gente ia com ele, com a trouxa de roupa suja até lá, sabe? Aí lavava a roupa, secava e quando era tardezinha ele voltava, pegava a gente e trazia, porque não tinha água. Eu conheci ele numa festa junina. Aí, uma festa. Festa junina. Tinha aquilo, era bem aí o salão, tinha um salão, sabe? E tinha 15, 20, 30 barracas durante esses dias todinho. Aqui sempre teve festa, aqui é direto, sabe? Sempre tem festa. Promoção, sabe? Para ajudar alguma entidade. Por exemplo, a PAI, o asilo, mesmo a igreja e várias outras coisas que necessita, né? Eram 9 noites de festa de maio. Hoje é 3, 4 e o pessoal não dança. Antes eram 9 noites, ainda queriam uma que se chamava de Enterro dos Ossos, que era mais uma noite de festa. E festavam e dançavam. Época boa.
Muitas lembranças. Muitas lembranças, nossa. Rio Negro era e é, tenho certeza que vai continuar sendo um lugar de prosperidade, de muita amizade, solidariedade. Como que a senhora acha que as pessoas começaram a vir para cá, começaram a se reunir aqui para formar essa comunidade? Os japoneses foram embora. Se tem 3, 4 famílias que é muito. Agora, com o desenvolvimento do Rio Negro, graças aos gaúchos, paranaenses, catarinenses, né, que está investindo aqui em Rio Negro, né, pondo granja de porcos, né, e agricultura, agora soja, ninguém plantava soja, nada, agora estão plantando soja, milho. E as famílias estão vindo e Rio Negro está desenvolvendo, está tendo muitas casas bonitas, né? Está desenvolvendo o Rio Negro, o asfalto indo para todo lado, né? É um progresso para Rio Negro. A senhora fica contente? É demais, né? Porque eu amo Rio Negro. Mas hoje, graças a Deus, a gente vê ela numa altura muito diferente, né? Hoje o senhor vê ela desenvolvida. Hoje, graças a Deus, através dos representantes que representou, que nós tivemos vários representantes aqui. Agora está bem evoluída mesmo, está crescendo, cresceu bastante. O asfalto também melhorou as lojas, sabe? Teve muita gente que veio para cá também procurar abrigo aqui, emprego. Se o senhor tivesse que deixar uma mensagem de motivação para quem vai assistir esse vídeo, quem vai assistir esse documentário, para as crianças, porque esse documentário principalmente vai ser transmitido nas escolas daqui de Rio Negro, do estado. O que o senhor falaria para elas? Eu acho que as crianças, isso aí tinha que ser partir dos pais, porque o professor não é obrigado a educar filho de ninguém. O professor é obrigado a ensinar. E para ensinar, eu acho que já tem que vir dos pais. Os pais têm que explicar, falar, meus filhos, o negócio é assim, 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 assim. E isso é errado, esse não é certo. Não é os professores que vai mandar nas crianças. Porque se hoje está numa situação que se corrigiu, o professor falar uma coisa e já está... Eu não acho que é dessa maneira. Então eu acho que se está ali é para aprender. E não é para deixar. Porque hoje vale o que você é. Se você não se esforçar, não fazer força, você não lutar para ensinar seus filhos, pôr seus filhos no caminho direto de Deus, bom, a vaidade, as coisas ruins estão aí para tudo quanto é lado, jogado. Se você não tiver em cima, corrigindo, acontece as coisas mal, às vezes sem as crianças querer. E isso aí eu acho que os colégios têm que explicar, ensinar, porque é uma coisa necessária e precisa estudar. Preservem a natureza, porque nós dependemos da natureza, nós dependemos do meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente. E destruindo o meio ambiente, estaremos destruindo o ser humano. Lutar para que melhore cada vez a mais, né? Porque antes, há 30 anos, 40 anos atrás, era uma dificuldade, né? Para estudar, que não tinha como estudar. E hoje não, hoje tudo é fácil. Só não estuda se não quiser mesmo, né? Porque tudo tá tranquilo. E tem transporte, tem estrada boa, tem tudo, né? Para voltar. Então... Nunca desistir. Eles têm tudo na mão para seguir em frente, para eles serem alguém. A facilidade está bastante, tem ônibus para a faculdade, tem escola, tem a merenda, tem bons professores, que eles aproveitem com o estudo deles, porque amanhã eles vão depender disso daí. Agora tem muito, pelo menos como eu não tive essa oportunidade. Talvez se eu tivesse hoje eu seria outra pessoa, né? Mas eu não tive oportunidade não, de estudo. Estudei muito pouco, estudei até a 3ª série só. E entra, funda de cabeça mesmo, aproveita enquanto eles têm essa oportunidade. Que o futuro dele, o futuro nosso também, amanhã, está na mão dessas crianças de hoje, né? Que é o que eu desejo, que eu peço para eles, que eles aproveitem bastante o estudo deles. Nossos adolescentes, jovens, né? Muita fé em Deus, coragem, não desanimar com pequenas dificuldades, não, né?
vocês jovens, você também, Luiz, Elton, e toda a tua equipe, né? Parabéns pelo trabalho aqui com a gente. A gente fica muito feliz, né? Com essa presença de vocês. Muito obrigado. E eu acho que ir à luta, né? Obediência. Acho que, no meu ver, sempre haverá que ter o perdão, para que também seja perdoado nas suas faltas, né? Que a gente tem, sempre. E estudar, lutar. Eu tenho para dizer para eles que tem muita fé, muita coragem, né? E para ter ânimo nas coisas, participar de tudo, fazer a diferença, né? Como vocês fizeram. Como nós fizemos diferença aqui, hein? Muita diferença nós fizemos. Eu peço para as crianças que têm que estudar. Tem que estudar mesmo para ser alguém, para ter alguma coisa na vida, para adquirir, sabe? Para poder ser representada. Porque hoje, que vale é o estudo, a pessoa estudar. Por que nós estamos hoje aqui? Porque na época nossos pais falavam assim, já aprendeu a escrever o nome? Tá bom, pode casar. E não é isso, não é o casar, é estudar, é formar, ser alguém. Esses jovens que estão aí, que esse jovem participe também do desenvolvimento, né? Que possa desenvolver mais, ajudar também na evolução de Rio Negro, trabalhar firme, né? E ajudar também no que for preciso em Rio Negro. Eu tenho muita fé que Rio Negro vai progredir mais, cada vez mais. Tem que fazer aquilo que você gosta, não importa a idade. Se eu ficar parada, eu me sinto mal, então eu gosto de trabalhar. E eu tenho um dilema na minha vida. Sou paulista de nascimento e de casamento. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, minha dedicação. Mas Rio Negro está dentro do meu coração. Revivendo os belos tempos de infância e mocidade, refleti vários momentos marcados pela saudade. Descrevi o que eu penso sobre a fase da melhoridade. O idoso sempre espera, de toda a comunidade, ser tratado com carinho, respeito e dignidade, e que os ajudem a sentir-se amados e ainda útil à sociedade. Se cada idade possui a sua beleza e missão, que sejamos generosos para com todo o ancião. Eles continuam sendo o alicerce que sustenta a geração. Pérolas vivas da família são esses nossos irmãos. Valorizem os seus talentos, dedicando-lhes atenção. Jesus Cristo ressuscita no sorriso de um ancião. A beleza é uma flor, cujo perfume é a bondade, que reina nos corações do grupo da melhor idade. A todos o nosso respeito, carinho e fraternidade. Rio Negro, cidade querida, paraíso de hospitalidade, orgulho de sua gente, progresso das autoridades. Parabéns pelos sucessos com o grupo da melhor idade. A primavera vem chegando e com ela a floração. Que coisa linda olhar os campos com a mais bela vegetação. Que coisa linda olhar os campos com a mais bela vegetação. Mais claro e alegre são os dias desta bela estação. Os passarinhos